em cima daquele tapete, as pulgas começavam a pular assim em mim. E eu não vou romantizar, eu não quero que esse vídeo seja um vídeo pra me vitimizar, pra romantizar o sofrimento, de jeito nenhum. Foi horrível, gente, foi horrível, mas por outro lado... Oi, gente, eu tô aqui hoje num cenário novo, estou aqui na sala da minha casa pra contar pra vocês a história do dia que eu fugi de casa com 17 anos. Bom, essa é uma história que eu considero ser uma história interessante, é por isso que eu vou contar ela aqui no canal. E é uma história muito importante pra mim, é uma história que representa muito a minha vida e a minha trajetória até aqui, né, aos meus 30 anos. Então é por isso que eu decidi contar essa história aqui hoje. Bom, vamos pelo começo. Eu nasci numa cidade do interior, onde minha família mora até hoje. E eu vivi minha vida inteira dividida entre duas cidades. Então tem a cidade onde minha avó mora e a cidade onde minha mãe mora, que são uma cidade colada na outra. Só que por conta da dinâmica familiar daquela época que eu tive, na minha infância e juventude, eu ficava pulando de casa em casa. Então eu morei um pouco com a minha avó, um pouco com a minha mãe, depois voltava com a minha mãe, depois ia com a minha avó. Então eu fiquei fazendo essa mudança várias vezes, eu troquei de escola várias vezes. Essa mudança frequente na minha vida, mudança de casa, fez com que eu não me sentisse, sabe? Em nenhum lugar eu me sentia em casa, em nenhum lugar eu me sentia pertencente. E por eu mudar muitas vezes de escola, eu sempre era aluna nova na escola. Então eu tinha dificuldade de fazer amizade, eu sofri muito bullying durante a minha infância e adolescência, principalmente adolescência. E essa foi basicamente a dinâmica que eu tive na minha infância e adolescência toda. E durante esse tempo que eu morei nessas duas cidades do interior, eu sentia dentro de mim sempre uma vontade de querer ser independente, sempre uma vontade de querer fazer as coisas por minha conta. Eu queria viver, eu sentia que eu queria viver. Mesmo sendo tão nova, com 13 anos, eu sentia que eu queria mais do que eu tinha ali, sabe? Então aos 13 anos eu consegui meu primeiro emprego. Foi numa dessas duas cidades. E dos 13 até os 17, eu tive alguns trabalhos, mas eu sempre trabalhei desde os 13 anos de idade, porque eu sentia que eu precisava do dinheiro para fazer minhas coisas, para comprar as coisas que eu queria, para fazer as coisas que eu queria. Mesmo que o salário era muito pouco, era assim... Eu posso um outro dia fazer um vídeo só sobre os trabalhos que eu fiz já, as coisas que eu trabalhei na vida e o salário que eu ganhava na época. Então eu sempre senti essa vontade de ser independente. Até que eu cheguei nos meus 17 anos, eu terminei o ensino médio e eu senti que a cidade, né, aquele interior ali, aquelas duas cidades, estava pequeno. Eu não tinha mais para onde crescer, não tinha mais para onde ir. Eu já tinha entregado o currículo em todos os supermercados, nem tinha supermercado, em todos os mercadinhos, em todas as lojinhas de roupa, lojinha de bijuteria, lojinha de sapato. Eu já tinha tentado de tudo e eu não via possibilidades de crescer, sabe? De evoluir ali naquele lugar. E ao mesmo tempo eu me sentia deslocada, eu não me sentia pertencente, eu me sentia inadequada muitas vezes, principalmente por ser uma cidade bem do interior, onde as pessoas gostam muito de sertanejo, de festa sertaneja, de rodeio e de um estilo de se vestir que não era o estilo que eu gostava. Eles gostavam muito de um estilo musical que não era o estilo que eu gostava. Então eu era assim, eu era a ovelha negra na cidade, eu não me encaixava de jeito nenhum. E eu tinha muita dificuldade de fazer amizade, eu tive sim algumas amizades, mas foram muito poucas comparado com o tanto de inimizades que eu tinha, porque eu sofria bullying na escola. O sofrimento que eu tinha era muito maior do que as alegrias que eu tinha com as amizades. Pelo menos assim, na visão que eu tinha de uma adolescente. Aí eu terminei o ensino médio em 2012. No Natal, uma tia minha que morava em Curitiba, ela foi passar o Natal lá com a nossa família. E tava um primo nosso lá, que ele trabalhava numa empresa que tinha uma Kombi. A empresa tinha uma Kombi, a Kombi não era dele, era da empresa. Aí, no final do ano, como essa empresa tirou umas férias coletivas, ninguém tava usando aquela Kombi e ele pegou a Kombi pra
e viajar para o interior, passar o Natal e voltar para Curitiba. Então, dentro dessa Kombi estava ele, se eu não me engano, o ex-marido dele e um cachorro. Eu acho que era isso. Uma tia, uma prima e uma criança, que eu não me lembro de quem era essa criança. Era isso que estava dentro dessa Kombi. Eles iam para o interior de Kombi e iam voltar para Curitiba. Aí eu pensei, meu primo tá vindo de Kombi aqui pro interior, quer dizer que, dependendo de quantas pessoas tem no carro, eu acho que talvez eu possa voltar com ele. Seria uma boa. Porque eu já tava, na minha cabeça, eu já tava pensando assim, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que ir embora desse lugar. Só que eu tinha, acho que uns 100 reais, uns 150 reais que eu tinha juntado durante muito tempo. Era a passagem de ônibus para eu ir para Curitiba ou para qualquer outra cidade maior e recomeçar minha vida, era mais caro do que o dinheiro que eu tinha. Então eu pensei assim, uma ótima oportunidade de eu pegar uma carona com esse primo. Aí eu mandei mensagem para ele, na época eu nem tinha WhatsApp, eu acho que era SMS mesmo, e perguntei se eu podia ir com ele. Ele falou que sim, mas que eu teria que ajudar a pagar a gasolina e ele me cobrou 70 reais. Ou seja, daqueles 150 que eu tinha, já diminuiu 70 reais. Mas ok. Então, à noite, eu fiz a minha mala, no dia 24, eu fiz a minha mala, falei pra minha irmã, falei, olha, eu tô indo, vou tentar ir pra Curitiba, vou ver o que eu faço, se eu consigo um trabalho lá, se não der certo eu volto, mas eu tô indo. E pra minha mãe falou assim, por que você tá levando essa mala pra casa da sua avó? Aí eu falei, ai mãe, não sei se eu vou ficar lá na minha avó uns dias, se eu vou ver se eu consigo ir pra Curitiba. Eu não falei que eu ia embora, eu falei que eu ia passar umas férias, né, já que eu tinha terminado o ensino médio. E minha mãe falou, mas você tem que ficar aqui porque você tem que ver o que você vai fazer de faculdade, como que vai ser, não sei o que, se você vai conseguir outro emprego, como que vai ser. E aí eu não falei nada. E aí, assim, as coisas foram rolando. Minha mãe meio que, no fundo, ela sabia que eu ia embora, eu acho. Porque eu sempre fui assim, bem impulsiva. Se eu queria trabalhar, eu arrumava um emprego e ia. Mesmo que minha mãe falasse, não, você é muito nova pra ir trabalhar. Eu ia. Eu queria fazer minhas coisas. Eu sabia que eu não podia contar muito com a minha família, com as coisas que eu queria. Então eu sempre tinha que fazer por mim mesma. E eu acho que no fundo ela sabia que eu ia embora. Só que ninguém queria admitir, eu pra ela e ela pra mim. Então, quando eu cheguei na minha avó, eu encontrei essa minha tia lá, que mora em Curitiba, e eu falei assim, tia, será que eu posso passar um tempo lá na sua casa, ver se eu consigo um emprego? E aí ela falou, claro, minha tia é super querida, uma fofa. Falou, claro, você pode ir sim. Ela até falou assim, você é bonita, é fácil conseguir emprego em shopping, porque em shopping contratam moças bonitas. Eu nem era muito bonita naquela época, gente, pra ser sincera. Mas minha tia topou. E aí eu fui contando assim, durante o dia, aquele almoço de Natal, eu fui contando pra poucas pessoas assim, falei, eu falava assim pra minha irmã, tá tudo certo, falei com a tia, ela deixou. Aí chegava na minha mãe e falei, mãe, falei com a tia e ela deixou eu ficar uns dias na casa dela. A minha mãe, se seu pai ficar sabendo. Aí fui, falei, joguei a informação pro meu pai. Aí fui, joguei pro meu irmão. Fui jogando pras pessoas ali durante aquele almoço de Natal. O meu irmão ficou, assim, devastado, porque a gente meio que tinha um combinado que quando eu terminasse o ensino médio a gente ia morar juntos. Só que eu tava sentindo que esse combinado não ia muito pra frente, sabe? Eu tava sentindo que a vida dele tava se encaminhando de uma outra forma, ele é mais velho. Eu não queria ter que esperar e depender das pessoas, eu não queria ter que depender de alguém, sabe? Eu queria me virar, eu queria tomar as rédeas da minha vida. Eu queria ter decisão, eu queria ter opinião, eu queria ter escolhas. Eu não queria deixar ninguém escolher por mim, minha vida. E aí foi isso. Chegou no final da tarde, meu primo falou, tá na hora da gente voltar pra Curitiba, porque o trânsito vai estar complicado, porque hoje é Natal. E eu coloquei minha malinha na Kombi e fomos embora. E aí foi assim um sentimento meio louco, tipo, nossa, minha vida tá prestes a mudar pra sempre. Eu tava com um pouco de medo, eu confesso, mas ao mesmo tempo
Eu sabia que eu tinha que ir, com medo mesmo. Eu tava com medo do que eu ia enfrentar, eu tava com medo de que agora era eu por eu e que eu teria que contar apenas comigo. Eu tava com medo de falhar, de não conseguir um emprego, de não conseguir nada do que eu tava imaginando, de ser tudo diferente, mais difícil, e confesso que foi. Mas eu não tava com medo de me sentir sozinha, eu não tava com medo de sentir saudade da família. É óbvio que eu senti, mas eu não tava com medo. Eu não tava com medo de não ter ninguém pra cuidar de mim, olhar por mim. Eu tava tranquila quanto a isso. Eu não sei se porque eu meio que, sei lá, eu sinto que eu sempre cuidei de mim mesma, de alguma forma. E aí a gente foi, essa galera toda dentro da Kombi. E aí meu primo, eu acho que ele não sabia muito bem como que funcionava, dirigir uma Kombi ou não, eu não sei. Só sei que no meio do caminho a Kombi começou a fazer fumaça, sair muita fumaça. E aí a minha tia ou minha prima, alguém que tava lá no carro perguntou assim: "Você colocou água na Kombi?" E aí meu primo falou assim: "Não, na Kombi não vai água." E aí a gente, tá bom, né? Então tá. E aí continuamos, né? Aquele trânsito de Natal, um trânsito enorme. E aí o carro toda hora, né, funcionava e parava, funcionava e parava. E aí chegou uma hora que a fumaça começou assim, grandiosamente, tava muita fumaça. Aí a gente conseguiu desviar dessa fila de trânsito e entrar num posto de gasolina. E aí o cara do posto falou que sim, que precisava de água, e aí botou lá um monte de água e a gente seguiu a estrada. Só que aí, em determinado momento começou de novo a fumaça. Eu não faço ideia, gente, do que aconteceu nesse carro. Não tenho a mínima ideia, porque eu não entendo nada de carro. Nem dirigir eu sei, eu só sei dirigir moto. E aí foi isso, assim, a Kombi pegando fogo. Aí teve um momento que a gente precisou parar e pedir um guincho, porque não tinha mais como dirigir a Kombi. Só que a gente estava muito longe ainda de Curitiba, então não tinha como a gente parar ali, não tinha o que a gente ia fazer, tava no meio da rodovia, não tinha como, na época não tinha Uber, não tinha como chamar ninguém para buscar a gente. Aí chamamos o guincho e o cara do guincho falou assim: "Olha, eu tenho lugar para 2 pessoas dentro do caminhão, né, na parte do onde fica lá o motorista. Pode ir a criança e a minha prima lá. Eu não lembro quem que era a criança, se era o filho dela, eu acho que era o filho dela. Pode ir ela e a criança, os outros vão ter que sair e vão ter que se virar, né?" Aí meu primo falou assim pro motorista do guincho: "Ai, moço, tem como a gente ir dentro da Kombi?" Aí ele falou: "Não, não tem como, porque é proibido ir dentro da Kombi. Se a gente parasse em algum lugar, né, que tem... Como fala? Tem um negócio lá de... Tipo o policial do trânsito, eu esqueci o nome disso. Guarda de trânsito, não é guarda de trânsito. Ah, sei lá, se a polícia do trânsito visse, podia dar problema pra eles. E aí a gente falou: "Por favor, moço, deixa a gente ir dentro da Kombi, a gente promete que a gente vai quietinho, a gente vai em silêncio." Aí o cara falou assim: "Tá bom, só que quando a gente for passar no pedágio, que é onde vai ter essa polícia, vocês vão ter que todo mundo abaixar e ficar em silêncio, não pode ligar celular para não aparecer nenhuma luz. Vocês têm que ir abaixadinho, em silêncio, no escuro, para ninguém ver vocês." E assim a gente foi, gente. A Kombi, ó, ela tava assim, ó. Porque o carro a Kombi tava assim, né? Então o guincho levantou assim a Kombi. E a gente tava lá dentro da Kombi, assim, na diagonal. E aí, quando precisou, a gente abaixou, ficou lá quietinho, pra ninguém ver a gente. E conseguimos chegar até uma parte, que era, acho que até a entrada de São José dos Pinhais, em Curitiba. Aí lá um tio nosso foi buscar a gente, e aí chegamos em casa, enfim. Mas demorou muito, muito, muito esse trajeto. Foi, assim, caótico. E aí, enfim, cheguei. Morei com a minha tia um pouco, depois eu comecei a namorar, e aí me mudei pra morar na casa da minha ex-sogra com esse, né, então namorado, que depois a gente foi morar juntos, tivemos um relacionamento por quase 6 anos.
Foi um relacionamento muito conturbado, foi um relacionamento não saudável, podemos dizer assim, que eu posso contar sobre essa história em um outro momento. E aí, essa minha vida em Curitiba foi desafiadora, posso dizer assim. Foi desafiadora, eu tive muitos momentos bons, eu conheci pessoas legais que me acolheram, que me ajudaram, mas ao mesmo tempo eu passei por muitos desafios, eu tive muito perrengue financeiro, eu não tinha coragem de falar pra minha família, eu também era bem orgulhosa de pedir ajuda, de falar que tinha dado tudo errado, de que meu relacionamento não estava bom. Eu mesma demorei pra entender que meu relacionamento não era bom. Eu morei em vários lugares, lugares improvisados, lugares bons, outros horríveis. Foi assim, desafiador, foi bem desafiador. Esse fim de semana, meu marido e eu, a gente foi na IKEA comprar umas coisas. E aí eu queria muito um tapete aqui pra sala e ele não queria. Ele falou, eu não gosto de tapete na sala, mas eu queria muito um tapete pra sala. E aí eu falei assim, amor, por favor, vamos ter um tapete na sala, porque vai ser gostoso pra gente deitar no chão, deitar no tapete. A gente pode comer na mesinha de centro. Aí ele falou, tá bom, vamos ter então esse bendito tapete. Aí ele falou assim, que loucura, parece que você nunca teve um tapete na vida, porque você tá, tipo assim, querendo tanto um tapete. Aí eu falei pra ele assim, eu tive um tapete uma vez na minha vida, só que numa casa que eu morei, eu ganhei um tapete usado, mas era um tapete muito bom, era enorme, era feio, marrom, mas ele era gigantesco. Aí eu coloquei ele no meu quarto, assim, eu tava assim, meu tapete. E aí a casa começou a ter pulga. E aí, tipo assim, infestou a casa de pulga, eu não sei de onde vieram essas pulgas. Eu só sei que tinha pulga em todo lugar, na casa inteira. O único lugar que não tinha pulga era em cima da cama. Eu descia no chão, em cima daquele tapete, as pulgas começavam a pular assim em mim. Teve uma vez que eu tinha que sair correndo, eu joguei esse tapete fora. Eu tinha que sair correndo assim da cama pra casa pra sair pra ir pro trabalho, porque senão as pulgas pulavam em você. E eu teve uma vez que eu tava no ônibus indo trabalhar e eu vi umas pulgas assim em mim. Gente, sério, que situação. Essa foi uma das situações que eu passei morando em Curitiba. Teve 1 milhão de outras, essa foi uma das. Mas enfim, agora eu tô com um tapete aqui na minha sala e sem pulga. Ai, finalmente. Então essa minha mudança de cidade, eu tive que ter muita coragem. Eu precisei controlar meus sentimentos, minha ansiedade. Eu tava com muito medo, mas eu precisei fazer as coisas com medo. Eu trabalhei muito em Curitiba, eu só trabalhei. Eu estudei também, mas ao mesmo tempo eu desisti uma época dos estudos e foquei só no trabalho, porque eu precisava me sustentar, eu precisava viver. Eu comecei a fazer um cursinho em 2013. Assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho em Curitiba, era um cursinho público. Fiz a prova, passei, comecei a estudar, era nos fins de semana, só que eu precisava trabalhar, então meu trabalho, ele tava me liberando de segunda a sexta, no começo tava tudo bem, e aí eu trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo das 8 às 8 eu ia pro cursinho. Só que chegou um momento que o meu trabalho tava exigindo de mim que eu fosse no sábado, e aí eu tinha que escolher, ou eu continuava estudando e parava de trabalhar, e aí eu ia viver de quê? De luz? Não dava, né? Então eu precisava de dinheiro, então eu desisti do cursinho e continuei trabalhando. Mudei de trabalho várias vezes em Curitiba também. Como eu já falei aqui nesse vídeo, foi muito bom, eu conheci muitas pessoas legais, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu amo que moram lá ainda. Mas foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu passei por coisas que até hoje os meus amigos da época que moram ainda lá, não sabiam de tudo que eu passei. As pessoas próximas a mim não sabiam. Eu acho que hoje em dia, as únicas pessoas que sabem de uma boa parte das coisas que eu passei é o meu marido e a minha terapeuta, que hoje em dia eu consigo falar mais sobre isso, mas na época eu não conseguia, eu tinha muita vergonha dos desafios que eu tive na vida, vergonha de estar naquela situação, vergonha de me ver naquela situação e continuar e permanecer, mas eu tive que ser corajosa, porque ou era isso ou era voltar pro interior, que era um lugar que eu não me sentia bem, que eu não me sentia adequada. Eu me sentia inadequada. Essa
é a frase que resume como eu me sentia. Eu sentia que lá minhas dores não eram vistas, eu sentia que as coisas que eu queria eram vistas como besteira ou frescura. Lá naquele interior eu sofri um abuso por uma pessoa da família, então tinha mais esse peso, que era um lugar que eu não queria continuar. Tudo que doía pra mim, que era doloroso, que eu sofria muito e chorava muito, eu era chamada de chorona, de dramática. Então eu sentia que eu não podia tocar em assuntos profundos, eu não podia me aprofundar em nada sentimental, emocional. E é uma droga você não ser ouvida, você não ser compreendida, não ser acolhida. Eu só sabia, dentro da minha cabeça, eu sentia que eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. E foi o que eu fiz. Então não teve uma gota d'água, não teve uma briga gigantesca que me fez sair, eu não fui expulsa nem nada. Eu meio que precisei sair, foi uma escolha consciente, mas eu precisei sair. Eu tive que sair. E é isso, fiz uma mala pequena, coloquei algumas roupas, algumas coisas que eu achava importante pra mim e fui. E eu não vou romantizar, eu não quero que esse vídeo seja um vídeo pra me vitimizar, pra romantizar o sofrimento de jeito nenhum. Não foi fácil, muito pelo contrário, foi difícil demais, foi muito difícil. Foi difícil me sustentar, foi difícil viver, foi difícil sobreviver. Foi difícil deixar minha família, foi difícil lidar com a culpa de ter deixado minha família, foi difícil lidar com a saudade, foi difícil lidar com os aniversários que eu não estava presente, os dias das mães que eu estava longe, os meus aniversários que não tinha ninguém da minha família para comemorar comigo. Foi horrível, gente. Foi horrível, mas por outro lado, eu cresci muito, eu aprendi muito, eu evolui muito, eu adquiri muita maturidade, ao mesmo tempo que eu também fui muito infantil muitas vezes, fiz muitas coisas erradas, machuquei e magoei pessoas, eu assumo todas as coisas que eu fiz de errado, mas também aprendi muito. Essa maturidade que eu tenho hoje em dia, eu acho que eu só adquiri porque eu passei por todo esse desafio. E eu não sentia que se tudo desse errado, eu podia voltar para casa, que eu tinha um porto seguro para voltar. Eu não sentia isso, sabe? Por mais que minha família me falasse isso, eu não sentia que eu podia voltar. Eu sentia que se eu voltasse, eu ia dar o braço a torcer de que eu sempre estive errada, de que eu sempre fui inadequada, de que sim, estavam todos certos, eu deveria me encaixar naquela caixinha que todos queriam que eu me encaixasse desde sempre, e que essa minha vontade de voar e de me libertar era mais uma vez besteira e frescura, então eu não sentia que eu podia voltar. Então, uma vez que eu tomei essa decisão, ela tinha que ser definitiva e foi. E se eu cheguei a pensar que eu estava tomando a decisão errada, cheguei. Eu cheguei a pensar, será que eu tô errada? Será que eu deveria ficar? Será que eu tô sendo realmente dramática? Mas ficar também era doloroso, também era difícil. E pelo menos indo embora, eu podia ter escolha, eu podia ter opinião, de alguma forma que seja. E se eu ficasse, eu não podia escolher nada. E foi muito bom, eu aprendi a ser corajosa, eu aprendi a me desafiar, eu aprendi que eu sou muito forte, que eu consigo passar por muitas dificuldades e ser resiliente. Eu aprendi que eu posso ser muito positiva quando você sai de um ambiente negativo e vê que a vida pode ser melhor, pode ser positiva. Eu me considero hoje em dia uma pessoa muito positiva, às vezes até um pouquinho de positividade tóxica, de tanto que eu sou positiva. Mas eu consigo ver o lado bom da vida. E como o título desse vídeo diz, né? Fugir de casa aos 17 anos. Valeu a pena? E, gente, eu vou responder que, olhando de longe agora com 30 anos, vendo todos os caminhos que eu optei seguir, eu faria muitas coisas diferentes hoje, mas sim, valeu a pena. Posso dizer com o coração tranquilo que sim, valeu a pena. Valeu muito a pena. E, gente, não me entendam errado, não me entendam mal.
Eu não tô falando aqui que o sofrimento foi pedagógico e que a gente só aprende mediante a dor e sofrimento e caos e dificuldades. Não, gente, não é isso. Eu acho que a gente aprende apesar da dor, eu acho que a gente aprende e evolui. É uma etapa depois da dor. O que que você faz quando dói? O que que você faz com a dificuldade? O que que você faz com a situação que você está? Como que você vai lidar com isso depois? Eu acho que a dor por si só, o sofrimento por si só, ele não deve guiar a nossa vida. Muito pelo contrário, eu acho que se você tá assistindo esse vídeo hoje e puder aprender com a minha dor sem sofrer, eu acho que é o ideal, seria o ideal, aprender com os erros dos outros e não com os nossos. Porque sofrer é uma merda sofrer e não desejo o que eu passei pra ninguém. Mas eu desejo sim os meus aprendizados e tudo que eu consegui colher dessa situação desafiadora que eu passei. Então sim, valeu a pena porque eu me encontrei, valeu a pena porque eu consegui aprender quem eu sou e como funciona o meu corpo e minha mente. Eu aprendi a olhar para os meus sentimentos, eu aprendi a olhar para o meu emocional, para minha dor. Eu consegui compreender várias coisas de que eu não compreendia antes. Eu consegui entender quais eram as coisas que eu gostava, o que eu gostava de fazer, o que realmente era meu ou o que era dado por outra pessoa, atribuído a mim. Será que eu realmente sou assim tão dramática e tão chorona? Eu consegui viver sem que tentassem me podar, sem que tentassem me moldar. Eu tive acesso a uma versão minha que estava sempre ali, só que essa versão minha, ela tinha que pedir permissão para existir. Gente, desculpa que eu tô muito olhando para cima, eu tô olhando aqui para fora, para a vista aqui da minha sala, enquanto eu falo desse assunto, porque é um assunto difícil, é um assunto que dói um pouco. Né? Fazia muito tempo que eu não contava essa história. E essa história é uma história que é muito importante para mim, é uma história que me resume de alguma forma, que diz muito de quem eu sou hoje. É uma história de que eu tenho muito orgulho, só que ao mesmo tempo ela é muito dolorida para mim. Então é por isso que eu não tô olhando direto para a câmera, eu tô tentando assim olhar para os lados para deixar mais confortável, para que eu consiga terminar esse vídeo sem chorar. Então sim, valeu a pena porque olhando para trás eu vejo como eu fui uma garota de 17 anos, muito corajosa, disruptiva, subversiva. E essa versão minha merece muito que eu conte essa história, e não como uma forma de trauma, mas sim como contando minha jornada e minha experiência. E eu recomendo isso para alguém, fugir de casa assim tão nova? Não, gente, não recomendo. Como eu disse, eu tinha pouco dinheiro, eu não tinha nada, eu não tinha emprego certo. Então, hoje em dia, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, e eu pudesse me aconselhar, eu com 17 anos, o que eu faria diferente? Eu me planejaria, eu guardaria mais dinheiro, eu tentaria conversar com a minha família de alguma forma, mesmo que eu sentisse que não tivesse nenhum resultado, eu tentaria abrir um diálogo maior. Eu acho que talvez não surtiria muito efeito, mas eu ia tentar, pelo menos eu poderia dizer tentei. E antes de sair de casa e de me aventurar no mundo sozinha, eu gostaria de ter me planejado mais. Então eu recomendo apenas se for feito com planejamento, com consciência e com minimamente um financeiro organizado. Então, se tem alguém assistindo esse vídeo hoje que tem muita vontade de fugir de casa e você ainda é adolescente, não tem trabalho, não tem dinheiro, eu digo paciência. Eu sei que é muito difícil. Não se coloque em perigo. Ao mesmo tempo que eu digo para você não deixar essa vontade sua de crescer, de evoluir e morrer. Não deixe isso em você morrer. Mas trabalhe duro para você se planejar e se organizar, porque nada é melhor do que uma pessoa bem planejada e organizada, principalmente que tem um financeiro
estável para conseguir viver por algum tempo. Então, se você acha que você tá num lugar que não te favorece, que não te oferece nada, e você acha que você merece mais, que você merece sair desse ambiente, que você merece crescer, evoluir, eu super apoio, mas olhe para minha história como um aprendizado para você fazer diferente, para você não sofrer tanto quanto eu sofri, para não passar tanto perrengue quanto eu passei. E hoje em dia eu tenho consciência de que ir embora não resolve tudo, porque no começo eu meio que reproduzi o que eu vivia no lugar que eu estava, eu reproduzi num lugar novo. Então não adianta ir embora se você leva a bagunça junto com você, foi o que eu fiz no começo. Mas sim, eu acho que muda muito quando você sai de um ambiente que não te favorece. Você consegue pensar com mais clareza, você consegue ter escolha, você consegue ter espaço para crescer. E se você tem vontade de ir embora, mas você não consegue agora, não se sinta culpado. Às vezes a gente quer mais do que a gente pode, e às vezes o que a gente pode no momento é só sobreviver, e sobreviver já é uma grande vitória. Sobreviver é resistir. E às vezes ficar também pode ser uma escolha quando é uma escolha consciente. Então, planejem-se antes de sair de casa, como eu fiz. Então, é um conselho que eu levo pra mim, que é se planejar antes de uma grande mudança. Não agir mais assim tão no impulso como eu fazia quando eu era mais jovem. O importante é cuidar de você, independente de onde você esteja. Bom, como eu disse, fazia muito tempo que eu não falava dessa história. Eu fiquei meio emocionadinha, assim, no meio contando e relembrando de algumas coisas. É uma história que eu tenho muito orgulho. Eu posso não ter contado todos os detalhes aqui nesse vídeo, porque foram muitos anos vivendo longe, né, da casa dos meus pais, da minha família. Então é óbvio que não ia caber tudo no vídeo. Mas um outro dia eu posso contar mais das minhas experiências que eu tive durante esse processo todo. E só para finalizar, eu só queria falar que hoje, olhando para trás, para essa história, eu não sinto mais raiva ou mágoa, eu sinto gratidão pela garota que eu fui, corajosa. E eu tenho muito orgulho dessa história, porque essa história representa quem eu sou hoje. Acho que é isso. Um beijo e tchau.